Shalom, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Como é que vocês estão nessa noite de quinta-feira? Tudo bem? Tudo tranquilo? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nessa noite. Amém? Estamos começando aqui mais um culto pela Biblical Church, Unidos com Cristo, onde o Espírito Santo vai ministrar mais um pouco da sua palavra, para que nós venhamos a compreender e a entender e a colocar em prática, em nome de Jesus, os assuntos que Ele quer que nós venhamos a aprender. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aleluia. Vamos orar para estar iniciando o nosso culto nessa noite. Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? O áudio está bom? A imagem e a qualidade está boa? Aleluia, Jesus. Se isso não for amor, aleluia. O oceano secou, não há estrelas no céu. Já ouviram esse louvor já? Esse louvor é lindo, gente. As andorinhas não voam mais, se isso não for amor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, meu Pai, em minha casa, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por a cada dia nos ensinar, a cada dia nos mostrar o Teu Evangelho, meu Pai. Como o Senhor quer que nós venhamos a colocar em prática, Pai, a cada dia a palavra de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Perdoa pelas nossas ações, muitas vezes, Senhor, ações que não agradam a Ti, Senhor. Mas nos ensina, nos auxilia, Senhor, a cada vez mais a procurarmos a fazer o que é certo, meu Pai. A buscarmos, Senhor, a fazer o que é certo para agradar ao Teu coração, meu Pai. Para fazer as coisas, Senhor, não por obrigação, mas para fazer as coisas para Ti, Senhor, por amar a Tua presença, por amar ao Senhor. Que assim seja nessa noite, meu Pai. Ensina-nos, Senhor, mais da Tua palavra, Senhor. Abra, Senhor, o entendimento de cada um nessa noite. Que você possa estar de coração aberto para entender a vontade do Espírito Santo, para que nós venhamos a colocar em ações de prática a vontade dele. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Abra o coração. Deixe ele ministrar exatamente a sua vontade na sua vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total de liberdade de agir nessa noite. Obrigado e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se isso não for amor, amor, amor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Amém? 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim o apóstolo Paulo. Preste bem atenção. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. Vou até grifar aqui na minha Bíblia. Eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém o maior deste é o amor. 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deste é o amor. Amém? O maior deste é o amor. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo na sua vida o que ele aprendeu na caminhada com Cristo. Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele viveu o falar da língua tanto dos homens como de anjos. Ele profetizou mistérios. Ele conheceu a ciência. Ele foi elevado a patamares de conhecimento sobrenatural. Então você vê o apóstolo Paulo aqui contando as experiências que ele viveu com Cristo em toda a sua trajetória. Ele é bem claro quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então a gente vê um amadurecimento na vida do apóstolo Paulo. Ele começa agora a andar com Cristo, ele começa a caminhar com Cristo. Ele era um menino. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos sacerdotes daquela época, aonde ele tinha todo um conhecimento do Torá, das leis de Moisés, dos 5 livros do Pentateuco. Então o apóstolo Paulo adquiriu conhecimento através de Gamaliel. O apóstolo Paulo também estudava, o apóstolo Paulo também buscava. Mas ele é bem claro que ele diz: eu era menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que ele começou, que Cristo teve um encontro com ele, e Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Senhor. E naquele momento ali ele é cego. Ele era um menino. E agora ele vai começando a caminhar com Cristo. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias cegos, 3 dias cego. E Bartimeu vai ao encontro dele porque o Espírito Santo falou com Bartimeu para ir ao encontro de Saulo de Tarso. Amém? E agora ele vai ao encontro para fazer o milagre exatamente da cura da visão,
mas algo maior ainda, que era batizar Saulo para que ele se tornasse agora Paulo. O batismo nas águas, a transferência da unção, a autoridade que ele tinha. Ananias, desculpa. Amém? Ananias vai ao encontro dele. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Ananias agora vai ao encontro dele. E agora ele começa a crescer em Cristo Jesus, em sabedoria. Ele não pratica mais as coisas de menino. Mas agora o evangelho de Cristo é revelado para ele e ele começa a crescer. Não foi, amados, de um dia para o outro. Ele começou a buscar a presença do Espírito Santo. Ele começou a querer mais do Espírito Santo. Então, quando ele começa agora a viver todos os sonhos e os projetos que Deus instituiu para a vida dele, para você ter ideia, já se passa uma base de 15 a 16 anos. Então ele teve uma busca de conhecer quem era Cristo, de conhecer quem era a pessoa de Cristo. E o Espírito Santo foi revelando a ele. Ele foi tendo intimidade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi revelando a ele quem era Cristo Jesus, o Rei da Glória. Amém? Então você começa a ver agora que há um crescimento na vida do apóstolo Paulo. E ele está escrevendo agora, 1 Coríntios capítulo 13, coisas que ele viveu com Jesus, coisas que ele viveu em seu dia a dia, praticando a vontade do Pai. Coisas que ele viveu na sua caminhada com Cristo. Tudo que ele viveu, mas antes ele quis aprender, ele buscou essa aprendizagem, ele buscou se aprofundar no Evangelho de Cristo. Ele buscava a presença do Espírito Santo, ele buscava a presença da glória de Deus vivo. Ele queria saber quem era Cristo mais e mais. Não foi de um dia para a noite, batizou, ficou cego, passou 3 dias, batizou, recebeu o Espírito Santo e já foi pregar o Evangelho. Não. Ele tinha que buscar, saber quem era Cristo. E sabe o que ele fez? Foi aprofundar em Cristo Jesus, através dos homens de Deus. Ele começou a se aprofundar, a querer saber mais e mais. Posso falar algo que vai impactar você? Ele começou a buscar até na Torá, aonde Cristo se encaixava. Amém? Então você vê uma busca do apóstolo Paulo durante aí 15, 16 anos. E agora ele começa a viver as experiências de uma maneira sobrenatural, como ele mesmo diz. Aqui, para você ter ideia, o apóstolo Paulo, ele viveu profetizando. Ele conheceu a ciência. Ele teve uma fé ao ponto de transportar montes. Ele distribuiu tudo que ele tinha aos pobres. Amém? Ele aprendeu a ter paciência, a ter benignidade, não ter ciúmes, não se ufanar. Ele aprendeu a não ser soberbo. Ele não era inconveniente, ele não procurava o interesse próprio. Amém? Ele se afastava do mal. Ele não se alegrava com a injustiça. Mas ele buscava a verdade. Ele queria a verdade, viver a verdade. Então ele viveu um reino soberano com Cristo. Aleluia! Então você vê, tudo isso que o apóstolo Paulo descreve aqui foi tudo que ele viveu. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele colocou em prática. Mas acima de tudo isso, sabe o que ele está dizendo aqui? Que é o top dos tops. Que é o dom mais, para você ter uma ideia. É o mais supremo, vamos colocar assim. É o amor. Ele, quando teve um encontro com Cristo, quando Cristo teve um encontro com ele
foi impactado pelo amor. Amém? Ele foi impactado pelo amor de Jesus Cristo, Rei da Glória. Ele começou a entender, ele começou a viver o amor de Cristo Jesus na sua vida. Amém? Ele deixou-se ser transformado pelo amor de Jesus. Ele começou a ouvir o testemunho de Jesus. Ele começou a ouvir os testemunhos que os apóstolos falavam de Jesus. Aí seu coração, esse amor foi impactante, o amor. E ele fala aqui, exatamente em Coríntios capítulo 13, sobre o amor. Que o amor, ele cura, ele restaura, ele sara. Que o amor é a ferramenta principal para curar o homem, para curar a mulher, para curar a humanidade. É o amor de Jesus. E ele agora, cheio desse amor, impactado com esse amor, começa a transbordar esse amor para outras pessoas. Olha o que ele fala. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual que é esse caminho? O amor. Aleluia, Jesus. Ele fala, ainda que eu fale. Ele falava a língua dos anjos, ele falava a língua dos homens. Ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retina. Posso brilhar por fora, mas não tenho nada para oferecer por dentro. Só faço barulho. Entendam isso. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ele conheceu tudo isso. Ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes. Ei, o apóstolo Paulo diz assim: conheci um homem, talvez, ou melhor, um homem, não sei se estava dentro do corpo ou fora do corpo, mas que foi transportado, que foi trasladado até o terceiro céu. Ei, ele viveu isso. Ele viveu essa dimensão espiritual. E ele está escrevendo aqui, ó, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ele fez isso. Ele distribuiu tudo que ele tinha aos pobres, seu conhecimento, sua vida, tudo que ele tinha, ele distribuiu por amor. E ele fala aqui, ó, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Agora ele fala das experiências que ele tinha através do amor. O amor é paciente, o apóstolo Paulo foi um homem paciente. O amor, ele é benigno, o apóstolo Paulo foi benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Ele está falando tudo que ele viveu. Ele está escrevendo aqui tudo que ele viveu. Ele está mostrando para mim e para você que a cura de todas as situações é o amor. O amor, ele cura. O amor, ele restaura. O amor, ele salva. Entendam isso, amado. A Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho por amor à humanidade. Por amor a mim e a você. Vou falar algo que vai chocar você. Jesus, ele ama o bandido, ele ama o ladrão, ele ama o homicida, ele ama o pedófilo, ele ama a prostituta. Porque a Bíblia diz
que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele derrama do seu amor sobre todas essas pessoas. A Bíblia diz que Jesus não veio para julgar ninguém, mas ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Às vezes, amado, eu e você não fazemos essas coisas, não roubamos, não matamos, não prostituímos. Mas e os nossos pecados obscuros que a gente sabe que tem? Não colocamos isso em prática, não colocamos isso, mas já tivemos o desejo de fazer isso. Então não devemos julgar ninguém, devemos amar. Porque o amor, ele é para mim, para você e para todas essas pessoas. Porque o amor cura, o amor salva, o amor restaura. O que nós devemos entender é que nós pecamos todos os dias e nós precisamos pedir perdão e ter a vergonha na cara de não fazer mais o erro. É isso mesmo. Precisamos criar vergonha na nossa cara de não errarmos mais. Entende? Precisamos colocar em prática o perdão e o amor de Jesus. Ei, se eu um dia me prostituía, eu preciso, exatamente através do amor de Jesus, olhar para a cruz e falar: Senhor, o Senhor me amou tanto, o Senhor se entregou tanto por mim, eu vou sair dessa vida, eu não vou mais me prostituir, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais fazer isso, Senhor, porque eu amo a Ti. E se eu não sei amar a Ti, me ensina a Te amar, Pai, porque o amor, ele é a base de tudo. Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o amor, versículo 8 diz assim, o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Não confunda, amado, o nosso pecado. Nós pecamos, mas se nós se arrependemos, nós somos sarados, somos curados. Amém? Mas o nosso erro, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Jesus, ele te ama, ele te perdoa. Mas não quer dizer que o seu pecado que você cometeu vai ficar impune. Entendam isso, porque você plantou, você semeou, você vai colher. Tá entendendo? Se você roubou, Jesus, ele te perdoa pelo seu roubo, mas você vai ser preso porque você plantou isso, porque é necessário a justiça ser feita. Entendam isso. Mas você vai estar lá preso, mas em paz dentro do seu coração. A paz vai estar aqui dentro, você vai cumprir o seu tempo lá, mas quando você sair, você não vai fazer mais os mesmos erros. Você não vai cometer mais os mesmos erros, mas você precisa querer isso, olhar sempre para a cruz e falar assim, eu não vou mais errar por amor ao meu Deus, por amor a Cristo. Então o apóstolo Paulo está aqui, explicando para a gente o que é o amor. Amém? Precisamos entender o significado do amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, principalmente sobre mim e sobre você. Você precisa entender o quanto Deus te ama, o que Ele foi capaz de fazer. Ei, preste bem atenção. Sabe qual foi a parte mais crítica? Sabe qual foi a parte mais triste de Jesus quando Ele está naquela cruz? É quando ele clama ao Pai e ele não tem resposta. Sabe que ele fala: Senhor, por que me desamparaste no momento agora que eu mais preciso de Ti? Sabe por quê? Porque eu amo a humanidade, por isso eu desamparei você, meu filho, por amor a eles. Entende esse amor? Olha só aonde Jesus tocou no Pai. Aleluia. Olha onde ele tocou no Pai. Pai, eu sou seu filho, por que me desamparastes? Porque não me responde, Pai. E ele fala: eu não respondi você, filho, porque eu amo eles.
E sabe o que Jesus fez? Pai, então perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Todos os dias o Senhor perdoa a mim e a você, porque muitas ações que nós fazemos, nós não estamos sabendo o que estamos fazendo, porque nós acabamos machucando ao Espírito Santo, a presença do Pai, a presença de Cristo. Mas Ele nos perdoa, mas olha, quando você conhece a verdade, preste bem atenção, eu e você, nós sabemos quando nós estamos errados, quando nós pecamos. Sabe por quê? Porque lá no fundo do nosso coração a gente sabe que a gente errou. Então entenda, amados. O amor, ele saura, ele cura, ele restaura. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O amor, ele não julga ninguém. Então não confunda aquilo que eu posso estar dizendo, aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui. Então eu posso errar, eu posso pecar por amor. Não, não, não. Você tem que buscar a santificação, você tem que buscar a santidade, você tem que buscar a cada dia ser mais parecido com Cristo Jesus, o Rei da Glória. Buscar a santidade. A Bíblia diz ser santo assim como eu sou santo. Quem é que está dizendo isso? O próprio Deus está falando assim, busque cada vez mais a santidade para você poder se achegar à minha presença. O apóstolo Paulo mesmo diz assim, preste bem atenção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo, se não me falha, 39, o último versículo. Mas no capítulo 6 diz assim, então, devo continuar pecando para que a graça seja maior a cada dia? Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Não. Não. Porque a partir do momento agora que você entende o que é pecado, você tem que se santificar. Para que você se achegue cada vez mais próximo de Cristo, para que você seja cada vez mais transformado pela glória de Cristo, pela autoridade que Cristo demonstrou. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você teve um encontro, mas agora, a graça que está em você, você tem que cada vez mais agora querer viver mais a graça. E sabe como você faz para viver mais a graça? É quando você está sendo obediente. Você busca conhecer a obediência em Cristo Jesus. É a morte do velho homem para o nascimento do novo homem. É a morte da criatura para o nascimento do Filho de Deus. Filho de Deus Filho de Deus, ele... Aleluia! Filho de Deus, ele agora começa a seguir os passos de seu Pai. Jesus, ele deixou em ações, ensinamentos que nós precisamos fazer. Orar, jejuar, buscar estar na presença do Pai e ter a certeza, um RG de paternidade, que você é filho do Deus Altíssimo. Mas você precisa buscar isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E sabe, tudo isso que ele diz aqui, o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. O amor. Presta bem atenção aqui, Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que quando ele se tornou homem, e ele olhou no espelho, ele viu que a escuridão que havia dentro dele. Mas ele começou agora a olhar mais profundo. Ele queria ver uma luz no fim do túnel. E sabe quem ele viu? Jesus Cristo, Rei da Glória. E agora, olha o que a Bíblia diz. Então veremos face a face. Ele começou a buscar dentro de si o que era correto, o que era certo em fazer. E aí a escuridão começou a desaparecer, porque agora a glória do Senhor
começou a limpar ele. É isso que ele está dizendo. Através, sabe do quê? Do amor. Aleluia. O amor, amados. Aí ele fala assim, ó, então conhecerei como também sou conhecido, porque agora não é mais ele que está no controle, mas é o Espírito Santo está no controle da vida dele. Sabe por quê? Porque o amor, ele entendeu o amor, ele quis viver o amor. Aí sabe o que ele fala? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Em estes três, porém, o maior deste é o amor. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que o amor é a base de toda a nossa vida. Ele entendeu o quanto ele era amado, o quanto ele era amado do Senhor. Ele entendeu o quanto o Senhor o amava. Eu e você precisamos entender o quanto o Senhor nos ama. Precisamos sentir esse amor. Precisamos querer sentir esse amor. Ei, eu posso profetizar, eu posso falar em línguas, eu posso ter o dom de cura, eu posso ministrar, posso colocar a mão na pessoa e a pessoa está enferma ser curada. Mas se eu não sentir o amor de Deus sobre a minha vida, eu só sou um instrumento. Só apenas um instrumento. E sabe qual é a maior frustração? De você se sentir usado, não amado. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim pra gente, ó, acorda. Você pode fazer tudo isso, mas se você não se sentir amado, você vai se sentir usado. E Deus, ele não quer usar ninguém. Deus, ele quer amar você. Preste bem atenção, amados. O diabo, ele coloca muitas vezes na nossa mente, na nossa cabeça, que nós estamos sendo usados por Jesus. E Jesus, ele não usa ninguém. Deus, ele não usa ninguém. Deus, ele compartilha do seu amor, mas você precisa entender que você é filho. Você precisa ter um encontro com a identificação, com a identidade de Cristo. Você não é usado. Você é amado. Você precisa ter um encontro com Ele, ó, para você entender que você tem uma paternidade sobre a sua vida. Você precisa entender que você tem uma paternidade. Você precisa ter um encontro de identidade. Deus, ele não usa ninguém. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó. Todas essas coisas que você vive ou faz é o amor de Deus sobre a sua vida. Mas você tem que aceitar Ele como seu pai. Você tem que aceitar Ele como seu pai. Você tem que ver Ele como um pai. Aceite Ele como um pai. Amém? O que cura a humanidade, amado, o que cura, o que sara as feridas é o amor. O amor, ele constrange. O amor, ele cura, ele liberta, ele salva. Se ponha no lugar do teu próximo. Quais são os 2 mandamentos que a Bíblia diz? Amar a Deus acima de todas as coisas, não é? Amar a Deus de todo o teu coração. Amar a Deus de todo o teu entendimento. Amar a Deus com toda a tua alma, não é? Lá no canal da Biblical Church tem a explicação de cada ponto sobre esse amor. Mas qual que é o próximo versículo que a Bíblia diz? Depois que você aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, amar a teu próximo como a ti mesmo. E sabe como que você ama o próximo? Quando você se põe no lugar dele. E se fala, e se fosse comigo? O que eu gostaria que fizesse comigo? Será que eu queria ser julgado? Ou será que eu queria ser amado? Ei, não julgue ninguém. Em Tiago diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém?
Sabe qual foi o primeiro homem a ser salvo pelo sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário? Foi aquele ladrão, aquele bandido, Dimas. Sabe por quê? Porque ele aceitou a Jesus. Ele aceitou o sacrifício de Jesus e ele teve um encontro com a paternidade. E sabe o que acontece com ele? Quando ele fala: Jesus, quando entrares nos céus, lembra-te de mim. Ele se arrependeu de tudo que ele cometeu. Um bandido, um ladrão. Ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele aceitou o amor de Jesus. Ele aceitou aquele amor. E sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje, filho, estará comigo no paraíso. Olha, amados, presta atenção no que a Bíblia diz. Presta atenção, Jesus ele não julgou ninguém. Jesus ele não julgou ninguém, mas ele amou. Amou. E sabe qual que é o papel meu e seu nessa terra? Não é julgar, mas é amar. Amar, amar, amar. O amor, tudo passará. Como a gente acabou de ler, tudo passará. Menos o amor. O amor. Ame mais. Ame mais. Olha, não queira chegar no final da sua vida e olhar para trás e falar aquelas palavras que a maioria das pessoas falam. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse amado, se eu tivesse amado mais, se eu tivesse perdoado. Ei, viva isso hoje. Ame mais a sua esposa. Ame mais o seu marido. Ame mais os seus filhos. Filhos, ame mais os seus pais. Não deixe o diabo roubar o tempo, porque o tempo hoje é o que é mais precioso para a gente. Mas tenha tempo para ter lembranças de amor, lembranças boas com a sua família. Ame seu vizinho. Ame. Ame. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão dizer de você, mas se preocupe com o que Deus vai falar de você. Quando um dia nós estivermos perante a Ele, e Ele olhar para nós e falar assim: filho bendito, como você demonstrou o meu amor. Nossa, filho, você entendeu a minha palavra. Você entendeu o propósito, que é um amor. Oh, glória a Deus. Sabe, deixe um legado de amor para os seus filhos. Filhos, se os seus pais não deixaram um legado de amor para você, faça o contrário. Agora você vai atrás dos seus pais e derrame amor sobre eles. Ame eles, perdoe eles. Ame. Viva tudo que você não viveu. Amor. O amor cura, ele salva, ele restaura. O amor é o caminho. O amor é o caminho. Ame mais. Perdoe mais. Deixe o Espírito Santo ministrar nessa noite no seu coração. Eu quero colocar, vou colocar um louvor aqui. Aleluia, Jesus. E quero que vocês, enquanto esse louvor estiver tocando, eu quero que vocês orem e peçam o amor de Jesus sobre a vida de vocês. Se sinta amado. Quero que vocês se sintam amados. Amados. Da mesma maneira que eu me sinto amado todo dia por esse Deus maravilhoso, por Jesus maravilhoso e pelo Espírito Santo, que é mais maravilhoso ainda. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Escutem, amados. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos e se sinta amado nessa noite pelo Pai, o Rei da Glória.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Ah, Pai, entra, Senhor, em cada coração nessa noite, Pai. Mostra, Senhor, o teu amor, meu Pai, sobre a vida de cada um nessa noite, Espírito Santo. Vai de encontro, Senhor, ao coração de cada um nessa noite, meu Pai. Constrange ele com o teu amor, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se isso não for amor, você não é real. Não há estrelas no céu. Aleluia. Não vou mais. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo, 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 Santo. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sinta-se amado. Sinta-se amado nessa noite pelo poder do Espírito Santo, o Rei da Glória. Ele te ama. Ele te ama. Compartilha desse amor. Viva esse amor. Traga esse amor. Deixe o amor de Jesus entrar dentro do seu coração. Deixe o Espírito Santo entrar dentro do seu coração. Sinta-se amado. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Sinta-se amado em nome de Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Se isso não for amor. Aleluia, Jesus. Que Deus te dê a graça. Que Deus te dê a paz. Que Deus entre dentro do seu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. E até domingo para o nosso próximo culto. Deus te ama. Amém? Shalom. Se isso não for amor.